Paz do Senhor, amados irmãos, queridos professores e coordenadores da Escola Bíblica Dominical e a todos vocês que estão nos assistindo. É um imenso prazer podermos estar aqui realizando mais uma transmissão de subsídios bíblicos para todos vocês que se dedicam ao ensino da Palavra de Deus. Somos gratos a Deus e a essa equipe abençoada do Capé de Sante, pertencente aqui ao Ministério da Assembleia de Deus em Santo André, por promover esse recurso, a todos os nossos dedicados professores que têm se empenhado no ensino da Palavra de Deus em nossas igrejas. Estamos estudando neste trimestre acerca do livro de Atos, dentro de um contexto que traz a igreja de Jerusalém como modelo para a igreja dos nossos dias. Ou seja, o que teve de relevante naquela igreja que pode servir para nós em nossa prática diária de fé e em nossa caminhada cristã. Já tivemos 5 lições abençoadas, maravilhosas, que tenho certeza de que foram edificantes para a vida de todos nós, e hoje estaremos comentando acerca da lição de número 6, cujo título é Um Chamado à Santificação. E para comentar essa lição, tenho o privilégio e a honra de ter aqui comigo nossos amados irmãos, pastor Saulo, professor Sérgio, que estarão trazendo aí as suas contribuições, fazendo aí os seus apontamentos para auxiliar a todos vocês no preparo de sua aula. O escritor da revista, pastor Adairto, escolheu como texto base para sustentar os seus comentários o texto de Atos, capítulo de número 2, versículos de número 37 ao 41, e eu gostaria de ler com todos vocês. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. O texto lido refere-se a um dia em que Pedro, cheio do Espírito Santo, faz ali o seu discurso, conforme está escrito aqui. Eu fico imaginando, eu confesso que eu gostaria de ter presenciado essa pregação, irmãos, porque eu fico imaginando nós que de vez em quando temos oportunidade aí de pregar a palavra, quando nós temos 10 pessoas que aceitam Jesus, é um privilégio muito grande, 20 pessoas, 100 pessoas, 500 pessoas. Eu congrego ali em Jardim Sônia Maria e a nossa igreja comporta aí mais ou menos essa quantidade de pessoas. Eu fico imaginando a igreja inteira levantando a mão, aceitando Jesus. 500 pessoas, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, quase 3.000 pessoas. Então, deve ter sido algo maravilhoso de ser presenciado. E o interessante é que não tinha ali um púlpito diferenciado, não havia inovações nenhuma, né? E ali foi pregada a palavra de Deus com unção, com autoridade do Senhor, e quase 3.000 almas aceitaram Jesus nesse dia. E nesse sermão aqui, nesse discurso de Pedro, ele vai exortar aqueles que haviam recebido a palavra. Ele vai dizer aqui no versículo de número 40, deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Essa observação feita aqui pelo apóstolo vai fazer menção exatamente ao assunto que nós temos aqui na lição, que é a santificação, né? Um dos aspectos aí da doutrina da salvação. Como diz o título da lição, Pedro está aqui fazendo um chamado à santificação. Na introdução da revista, e nós já vamos ouvir aqui os nossos amados irmãos, está escrito o seguinte trecho:
Nesta lição, veremos que a santificação continua sendo um dos padrões que nos diferencia da sociedade incrédula e, ao mesmo tempo, destaca-nos como povo exclusivo de Deus. Um dos significados da palavra santificação é ser separado. Então, Deus sempre fez essa exigência ao seu povo ao longo da história. Ele nunca quis mistura. Assim como nós temos aqui esse copo, né? Percebam que aqui nós temos duas composições aqui, mas elas não se misturam. Então Deus sempre exigiu isso do seu povo ao longo da história. Então nós vemos aqui que há essa separação. Por mais que nós convivamos aí com outras pessoas, né? Pegamos às vezes o mesmo ônibus, estamos ali no shopping juntos, né? Estudamos na mesma escola, trabalhamos na mesma empresa, mas essa separação, ela precisa acontecer. Então, ao longo da história, nós vamos ver que desde o princípio, Deus sempre quis que o seu povo o servisse exclusivamente, sem se misturar com outros povos. Então, nós caminhamos aí para o comentário aqui já no tópico primeiro, que vai falar sobre isso, né? Então, nós temos aqui no tópico primeiro a santificação como padrão divino. E aí eu gostaria de ouvir aqui o nosso amado irmão Sérgio, fazendo aí as suas considerações. Paz do Senhor a todos os professores, a todos que nos escutam. Nesse primeiro momento, eu gostaria de definir o que é santificação, até porque o assunto da nossa aula diz respeito à doutrina ou ao assunto da santificação, né? Antes de iniciar sobre os conceitos teológicos e éticos de santificação, eu gostaria de apontar aqui primeiro o que não é santificação. Primeiro, santificação não é a readicação da natureza pecaminosa. Ser santo ou ser santificado não quer dizer que eu não pecarei mais, não é isso. À medida que nós fomos aqui discutindo e comentando, eu espero que isso fique bem claro para o professor e que o professor esclareça os seus alunos também, né? Santificação não é legalismo. Nós vemos nas páginas do próprio Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, que à medida que o Evangelho avançava, ficou-se bem definido que viver o Evangelho e viver uma vida separada e santificada para Deus não significava a observância das regras e dos regulamentos da lei, né? Porém, nós vemos que santificar-se dentro do conceito do Novo Testamento diz respeito a observar a palavra e outras coisas que nós comentaremos aqui. Um outro erro que muitos cometem é achar que a santificação diz respeito ao ascetismo, ou seja, eu tenho que castigar minha carne, eu tenho que fugir do mundo, das pessoas, ficar em uma montanha isolada. Então, isso não é santificação, isso são conceitos errados quanto à santificação. Mas o que é santificação? Então vamos partir do princípio do conceito teológico. Quando nós falamos dentro da visão teológica sobre santificação, há três maneiras de enxergar. Primeiro, a santificação como uma obra redentiva, ou seja, posicional. A partir do momento que a pessoa crê em Jesus como seu Salvador, a partir dali, todos os seus pecados são perdoados. Algumas teologias ou obras sistemáticas chamam isso de justificação, que também está dentro do conceito de santificação redentiva, né? Então, a santificação redentiva aponta para a nossa posição em Cristo. Quem somos em Cristo? Em Cristo somos filhos por adoção, onde temos direito a toda a herança espiritual, né? E lá em Efésios capítulo 1, falando sobre as bênçãos que nós recebemos em Cristo Jesus nas regiões celestiais, a santificação é uma dessas bênçãos espirituais. Nós vemos também a santificação como uma ideia progressiva, ou seja, processual, né? Isso diz respeito ao que? Ao crescimento espiritual, ao dia a dia.
né? É como eu disse de início, santificar ou ser santificado não quer dizer que eu não pecarei mais ou tenho que viver uma vida afastada da sociedade. Pelo contrário, dentro das páginas do Novo Testamento, e o próprio Jesus é o nosso modelo, nós vemos que Jesus viveu uma vida de santificação, tendo contato com todas as pessoas. Então, santificação é um conceito progressivo, ou seja, processual. Enquanto eu viver, enquanto a minha vida, enquanto eu tiver vida, eu passarei, eu serei santificado. E nós temos aí o conceito definitivo de santificação, que acontecerá quando Jesus voltar, que aí seremos transformados em um corpo incorruptível e aí não haverá mais contato com o pecado. Lembrando que isso é para a eternidade, é para o futuro, né? É bem verdade que há movimentos, e o próprio movimento wesleyano, ele ensina que é possível alcançar uma santificação definitiva aqui. É um bom ponto para se discutir em sala de aula com os alunos, né? Se é possível ou não. E como a nossa proposta aqui enquanto CAPED é dar subsídio, é dar ideias, eu acho que essa é uma ideia bem relevante para se levar aos alunos para uma discussão. O conceito bíblico de santificação, qual é? Primeiro, consiste numa separação, né? O cristianismo exige um novo padrão de vida. Aquela ideia de que Deus só quer o meu coração não existe dentro do conceito de santificação bíblico. Por quê? Porque Deus me quer por inteiro, espírito, alma e corpo. É a ideia do ser psicossomático. Espírito, alma e corpo. Deus me quer por completo. Quando eu falo também do conceito bíblico de santificação, isso implica uma dedicação. É o que nós lemos, por exemplo, em Romanos, onde fala de apresentar o corpo em sacrifício vivo a Deus. Isso fala de uma dedicação, de se entregar a Cristo. Ou seja, a partir do momento que eu me uno a Cristo, isso implica uma vida de união e de santificação. E qual que é o conceito ético da santificação? Primeiro, a santificação enquanto conceito ético é uma luta onde a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Quem vai sobreviver? Aquele que o alimentar, né? Enquanto conceito ético também, a santificação inclui a participação moral nas virtudes de Deus. Ou seja, Deus é santo, Deus é verdadeiro, Deus é amor, Deus é justo. E se eu sou uma pessoa santificada, todos esses conceitos, eles farão parte do meu processo, do meu dia a dia na minha vida de santificação. Então, em resumo, santificação consiste na transformação moral segundo a imagem de Cristo. Ainda no tópico primeiro, vão ser tratados aqui acerca da santificação tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Então, nós já falamos que a santificação foi sempre exigida do ser humano. Deus sempre quis que o povo dele não se misturasse. Então, nós vemos lá no começo que quando a linhagem piedosa de Sete começa a se misturar com a linhagem ímpia de Caim, em seguida vem o dilúvio. Aí, a terra, ao ser repovoada, passados alguns anos, toda a terra está contaminada agora pela idolatria. E aí Deus separa Abraão e a partir de Abraão vai fazer um novo povo, um povo separado, um povo exclusivo. Então vemos que essa questão aí de ser separado foi sempre uma exigência do nosso Deus. Então agora o nosso pastor Saulo vai comentar aqui sobre isso, pastor. A santificação, os aspectos aí da santificação no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Aproveito já essa oportunidade para cumprimentar a todos os professores com a paz do Senhor e a todos que estão nos assistindo e que essa aula sirva de incentivo para a preparação da sua aula, que ela sirva como um apoio, como um suporte. Falando aqui um pouquinho então sobre a santificação no Antigo Testamento, a Bíblia, como já colocado aqui, bem colocada, as definições, o entendimento teológico que nós temos
nas Escrituras a respeito da santificação, e há quem diga que a santificação, ela dentro do processo de salvação, é a mais importante, até porque há contextos bíblicos que revelam isso, que o Senhor, o nosso Deus, elegeu o seu povo para os santificar. O propósito maior de Deus é ter um povo santo. E nós encontramos nas Escrituras, no Velho Testamento, primeira revelação de um atributo divino, revelando que esse Deus é santo. E por ele ser santo, esse seu atributo requer também santidade. Há atributos de Deus que ele não compartilha com a sua criatura, mas há atributos aos quais ele compartilha, dentre eles a santidade. E uma das exigências de Deus nas Escrituras, nós vamos encontrar lá no Velho Testamento, Deus determinando que o seu povo seja santo. E o Velho Testamento vai estar recheado de exemplos, de simbolismos, mostrando essa vontade de Deus de ter um povo santo, um povo separado, um povo consagrado. Importante dentro desse destaque já apresentado na definição da santidade, da santificação, que ela não tem um propósito só de separar, mas tem o propósito de consagrar, já explicado aqui pelos meus irmãos que estão comigo aqui, irmão Daniel e irmão Sérgio. Eles deixaram muito claro que o propósito aqui não é só a separação. A separação por separação seria um legalismo de fato, né? A pessoa simplesmente para de fazer certas coisas por uma orientação religiosa, como se isso fosse processo de santificação. Mas o irmão Sérgio colocou bem que isso não é santificação, isso é legalismo. Essa prática não muda. E a gente vai encontrar no Velho Testamento exemplos que figuraram, né, o povo de Israel, que em alguns momentos usou até instrumentos religiosos, como o próprio templo e outras práticas da religião judaica, como um sinal de santidade diante de Deus, coisa que nunca foi aceita pelo Senhor. Mas o foco é apresentar o sentido da santificação no Velho Testamento. O autor da nossa lição, ele traz aqui o contexto ou o modelo da apresentação da santificação no tabernáculo. É um dos simbolismos, né, encontrado no Velho Testamento para mostrar que aquela ação espiritual ali mostrava essas três etapas da santificação mencionada pelo irmão Sérgio. A santificação posicional, a santificação progressiva e a santificação futura. E isso fica revelado dentro do contexto do tabernáculo, desde o momento da apresentação da oferta inicial, do sacrifício que era levado lá no templo, né, no tabernáculo, para poder ser oferecido pelo sacerdote. E quando começava o processo ali, onde depois de ser feita uma separação, da onde nasce o conceito de separação e santidade, né? Faz uma separação ali no próprio sacrifício, e o sacerdote oferecia uma parte do sacrifício ali na entrada do tabernáculo, e após ele oferecer esse primeiro momento no altar ali na entrada do tabernáculo, ele se dirigia para uma pia, aonde revelava a progressão do ato santificador, né? E a pia servia para poder lavar, mostrando a representação ou o simbolismo de se santificar. Após esse processo, ele entrava já dentro do lugar chamado santo. E nesse lugar santo, ali havia alguns simbolismos espirituais, alguns elementos dentro daquele ambiente que mostrava o processo progressivo também da santificação daquele que passou pela pia, podendo chegar naquele ambiente onde havia fogo, onde havia o candelabro, onde havia os pães,
onde fazia parte desse processo da sequência santificadora. E, por fim, chegava no lugar do Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer o sacrifício em prol do povo, mostrando que ali era a plenitude da santidade ou o auge da santidade. Mostrando, então, dentro desse contexto, as 3 etapas do processo de santificação. A posicional, a progressiva, que ia desde a saída do altar de bronze até a entrada no lugar santo, todos os elementos dentro desse espaço. Nós não temos tempo para aprofundar, mas mostrava cada um deles essa progressão da santidade. E lá na etapa final, onde naquela época do tabernáculo ninguém podia entrar, representando que era um processo de glorificação. Claro que não é esse o sentido pleno de santificação que o Senhor vai fazer na vida da igreja. Sem dúvida nenhuma, o processo inicial lá no altar de bronze tem a representação da libertação da culpa do pecado. A segunda etapa é a libertação do poder do pecado. E na última etapa nós estaremos livres da presença do pecado para sempre, e representando lá o lugar, o Santo dos Santos. Claro que nós vamos encontrar outras explicações dentro do tabernáculo para esse progresso de santidade na nossa vida acontecendo também, desde o momento em que aceitamos Jesus, quando Ele nos liberta do poder do pecado, falando desse contexto posicional. É interessante olhar, então, para o contexto de santificação como a coisa mais importante que acontece na nossa vida no processo de salvação, porque a primeira parte é essa posicional, como colocada pelo irmão Sérgio, ela independe de uma ação humana. Essa você não tem que fazer nada por ela. E o Velho Testamento, nos modelos apresentados, nos tipos, mostra isso. Nos modelos redentivos, como é no tabernáculo. O altar de bronze, o sacrifício do altar de bronze, que representa a libertação da culpa do pecado, você não tem ação nesse processo. Ele é da vontade exclusiva de Deus de, após a sua aceitação, ele tirar o poder da culpa do pecado, tirar a culpa dos seus pecados. A partir daí, implica sim, o sacerdote teria que fazer uma ação. Essa ação, num contexto de Novo Testamento, é nós quem fazemos. É uma ação contínua da nossa vida, exigindo que nós temos alguma responsabilidade. Não para ser salvo, porque senão nós vamos quebrar aqui uma regra do conceito de salvação se eu disser que você precisa fazer alguma coisa para a salvação. Mas você tem responsabilidade no seu processo de santificação. E isso fica evidenciado em muitos exemplos no Velho Testamento, como eu gostaria de mencionar, aproveitar aqui um contexto de uma mensagem que eu ouvi, a respeito de Davi e Mefibosete, né? O cenário, esse desenho mostra também o processo redentivo, um propósito redentivo de santificação. Quando Davi toma a decisão de procurar alguém da descendência de Saul para que ele possa fazer-lhe benevolência, e eles dizem para ele que tem Mefibosete, Mefibosete, que estava em Lodebar, um abandonado, um largado, nos representa nesse processo de redenção, né? Nós estávamos nessa mesma condição. O Senhor nos resgatou. Davi, quando manda chamar Mefibosete, que ele se apresenta diante dele, na cabeça de Mefibosete, ele seria talvez exterminado, até porque dentro daquela época, por uma questão cultural, o sucessor do rei precisava matar todos os descendentes do seu antecessor e só sobrava Mefibosete. Ele chega já tremendo diante de Davi: vai me matar? Não, vou te fazer benevolência. A santidade de Deus reivindicava a nossa morte
porque a sua justiça, em função da sua santidade, reivindica a morte do pecador. Nós chegamos diante de Deus na mesma condição, tremendo como se nós fôssemos sofrer a sentença da nossa morte eterna. E ele, por misericórdia, resolveu foi nos fazer benevolência. Na sequência, ele abençoa a vida de Mefibosete. É o que aconteceu com a nossa vida e nos dá e coloca ele. Você vai assentar comigo na mesa. O Senhor fez a mesma coisa conosco. Então, esse é mais um dos desenhos, dos símbolos que mostra esse ato do processo de santificação que ocorre na nossa vida, sempre seguindo essas três tendências, ou esses três posicionamentos teológicos, que é o posicional, o progressivo e o definitivo. A gente sabe que no Novo Testamento o véu do templo se rasgou. Esse processo que o sacerdote fazia, agora é eu quem tenho que fazer, né? É eu quem toma a decisão primeiro de entregar a minha vida ao Senhor. E depois que eu faço isso, posicionalmente o Senhor já me coloca como colocado pelo irmão Sérgio, sem exigir nada de mim. Então, quando eu estou dizendo de um crente, todo crente é santo. E o crente que diz, não, eu não sou santo, então ele não é crente, porque todo crente, aquele que aceitou Jesus como Salvador, ele tem que ser santo, e ele já é santo, porque o Senhor o enxerga como santo. E se ele insistir em não ser, ele não é crente, porque ele já alcançou esse posicionamento. A próxima etapa, que é a progressiva, depende de ações responsáveis dele. E eu estou já tratando aqui um pouco do contexto, então, da aplicação neotestamentária. O Novo Testamento vai trazer esse aspecto. Se lá no Velho era dessa forma, no Novo o conceito muda. O processo de santificação no Novo, a responsabilidade está comigo. E aí entra um outro perigo dentro do conceito do Novo Testamento, onde muita gente tem distorcido esse ensino da santificação, levando as pessoas a ter um entendimento de uma tolerância de Deus com o pecado no Novo Testamento, só que não mudou absolutamente nada, porque as regras de Deus e as leis morais de Deus, ela sempre valeu para gerações e para todas as gerações do Velho e do Novo Testamento. Deus não mudou nesse aspecto. Então, as pessoas, no contexto do Novo Testamento, precisam entender que elas têm a responsabilidade na sua ação progressiva da santidade. E elas estão estabelecidas na palavra. O que muda do Velho para o Novo Testamento não é que Deus agora passa a mão na cabeça do pecador e o aceita com o pecado, como muita gente entende. Não, eu sei que você não consegue vencer, então fica tranquilo, pode continuar. Eu entendo sua dificuldade. E o argumento é que a carne é fraca, não é assim? Mas, na verdade, não é isso que Jesus está dizendo em nenhum momento, até porque o contexto lá é outro, os discípulos não estavam aguentando orar. É outro aspecto que Jesus estava falando da fraqueza da carne. Mas as pessoas estão como que guardando pecados de estimação e dizendo que é porque no Novo Testamento o Senhor tolera isso. Não, ele continua exigindo do seu povo santidade, porque ele é santo e ele quer um povo santo. A santidade valeu no Velho Testamento, vale no Novo. Lá no Velho Testamento ela estava pautada no legalismo, no Novo Testamento ela está pautada na misericórdia. O que não tinha no Velho Testamento era que lá o homem tentava na sua própria força. No Novo ele tem o auxílio do próprio Espírito Santo, do próprio Jesus nele, para poder ter força para não pecar, mas é para não pecar. Não é para poder passar a mão na cabeça dele e consentir-se com o pecado. E na parte conclusiva, no Novo Testamento, nós vamos entender que há uma promessa sublime e extraordinária quando o Senhor nos livrará definitivamente da presença do pecado. Então ele já nos libertou da culpa. Ele tem nos libertado do poder do pecado de forma progressiva e vai nos libertar da presença do pecado no futuro, quando nós estaremos para sempre com ele. Após as considerações relevantes aqui feitas pelo pastor Saulo, avancemos aqui para o segundo tópico da nossa lição, que vai trazer aí a santificação como produto da ação da palavra de Deus.
E produto aqui é sinônimo de resultado, né? Então nós vemos aqui a importância do ensino da palavra e da aplicação do ensino na vida de todos nós, né? Então ensino e pregação são duas ações diferentes e ambas devem acontecer. Jesus ordenou a fazermos as duas. Então se você olhar lá no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19, está escrito lá o seguinte: ide e ensinai. E em Marcos, capítulo 16, versículo 15, está escrito ide e pregai. Então são duas ações diferentes. Os verbos estão aqui no imperativo, né, trazendo aí essa ordenança, né, que é uma ordem para todos nós cristãos, né? Então, a partir do momento que a pessoa prega, o pecador ouve a palavra, o Espírito Santo faz o trabalho exclusivo dele, né, que é o único e exclusivo dele, que é de convencer o homem, né, já foi falado aqui. E a partir dali, essa nova criatura, esse novo homem, ele precisa agora ser ensinado, né? Então a igreja, ela tem essa responsabilidade de anunciar o evangelho através da pregação e também de ensinar a palavra de Deus. Não é assim, irmão Sérgio? Exatamente. E tem uma leitura no Novo Testamento que ilustra bem essa ideia da pregação e do ensino e da palavra como o agente santificador, né, na vida do crente. 1 Pedro, capítulo 1, o versículo 13 e o versículo 15 e 16, que diz assim: portanto, com o entendimento pronto para entrar em ação, tende autocontrole e esperar inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. Mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou, pois está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. Né? Eu gosto muito desse texto e um estudo simples do contexto e de algumas palavras gregas aqui nos revelam o quê? Que nós somos chamados aqui não para uma ideia de santificação, mas para uma vida prática de santificação. Pedro aqui, ele convida os seus leitores e nos convida a viver o termo dianoias. O que isso significa? Significa pensar, tirar conclusões apropriadas para a vida. É diferente de mente, é diferente de um conceito teórico. Com base nisso, eu posso definir que a ideia da palavra de Deus de santificação para nós é uma ideia prática. Devemos ser práticos. Por isso que lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, também que eu quero ler com vocês, o apóstolo Paulo, ele nos faz um convite a viver a prática da santidade, e está escrito assim, ó, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Só uma pausa. O que eu observo aqui é o que o pastor Saulo disse. Nas páginas do Antigo Testamento, as pessoas precisavam da figura do sacerdote para se oferecer um sacrifício. Já no Novo Testamento, nós somos o próprio sacerdote, né? Nós somos chamados para exercer o sacerdócio. E aqui sai daquela ideia do legalismo. Não é necessário mais uma pia de bronze, não é mais necessário um candelabro. E na verdade, pastor Saulo, irmão Daniel, eu sempre ensino isso, que o Antigo Testamento complicou muito mais as coisas no que diz respeito à santificação. Por quê? Porque os rabinos, quando eles faziam uma leitura, e os próprios fariseus faziam uma leitura do Antigo Testamento, eles consideravam o adultério o quê? Só o ato, quando chegasse ao fim, o ato praticado em si. Jesus vem e diz, olha, o que está escrito? Não adulterarás.
para vocês, parafraseando, né? Para vocês adultério é só quando um homem casado deita com uma outra mulher casada. Mas eu vou dizer, eu vou além. Se você olhar para uma mulher e já a cobiçar, você já está adulterando. Então veja que o conceito de santificação nas páginas do Novo Testamento, eu digo que ele complica muito mais. Por quê? Porque deixa de ser uma ideia legalista e passa a ser uma ideia moral. É aquilo que o grande avivalista e teólogo Charles Finney ensinava. É a questão do governo moral que Deus estabeleceu para nós dentro da ideia aqui do Novo Testamento. E o apóstolo continua: e não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados, né? E aqui é metanoia, mudança de vida, mudança de postura. Então a palavra de Deus, a pregação, o ensino, ele produz na vida do crente, ou deve produzir na vida do crente, uma mudança de postura. É aquilo que os antigos pregavam, né? Meu avô que partiu para o Senhor sempre pregava: se roubava, não roube mais. Se mentia, não minta mais. Se adulterava, não adultera mais. Então veja que santificação é tão simples. É deixar de praticar o que o velho homem, o eu, deseja. Por isso que eu disse nas definições teológicas e conceituais de santificação, que na verdade é uma luta entre carne e espírito. E o apóstolo continua: mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que isso significa? Isso significa que um dia na minha vida eu tive uma boa vontade, uma boa escolha. E qual foi essa boa escolha? Eu entreguei minha vida a Jesus através da pregação da palavra. Agora eu entreguei todas as minhas outras vontades para viver a perfeita e agradável vontade de Deus, que é a palavra, que é a pregação da palavra, que é o ensino da palavra, e viver tudo o que é ensinado nas Escrituras. Então, a minha fala em relação à palavra como aquele agente ou aquele instrumento santificador diz respeito a isso, que a palavra deve ser pensada. Daí a importância dos cultos de ensino, daí a importância das pregações bem esclarecidas, das palavras benditas, dos pregadores quando forem pregar, não usar de termos até difíceis para de repente surpreender os irmãos, mas ser simples como o saudoso mestre Antônio Gilberto, que era simples, porém profundo nas suas considerações bíblicas e teológicas. Estamos caminhando para o final da nossa transmissão, mas não podemos deixar de ressaltar aqui no tópico 3º a importância da exortação, né? Então, algumas pessoas têm um conceito equivocado de exortação. Acham que exortar é ser duro nas palavras, ser afrontoso, pesado aí em seu discurso, trazer aí um discurso depreciativo, quando na verdade exortar não é nada disso. Exortar é alertar, aconselhar, avisar, estimular, encorajar. Como disse aqui o comentarista, pastor Adairton, a exortação tem como objetivo apontar a direção para aquele que está errando o caminho. É essa a função da exortação. O que poderíamos falar sobre isso, pastor Saulo, acerca aí da exortação? Eu acrescentaria, voltando até um pouquinho aqui, só um adendo, tá, irmão Sérgio, me dá a liberdade de falar aqui no segundo subtópico, que fala sobre a igreja como promotora da pregação e ensino da palavra. Isso vale um pouco aqui para o conceito da exortação. Nós temos um jargão que diz que o exemplo arrasta, né? Eu sei que às vezes as palavras elas costumam ter essa tendência de a gente correr um risco de praticar um ato farisaico, né? De você cobrar de alguém aquilo que você não está praticando. E quando vai falar de santificação, dentro de um contexto, e usando um pouco até nossos ensinamentos e um pouco da tradição nossa assembleiana, né? Denominação a qual amamos tanto, mas que
por muito tempo, confundiu-se talvez a santificação com a transmissão dos ensinos ou dos usos e costumes promulgados ou divulgados pela denominação, quando, na verdade, a santificação é algo muito mais profundo que isso, né? O exterior vai revelar o que está acontecendo no interior, né? Tem um texto lá em Isaías, no capítulo 1, no versículo 18, mostrando que esse processo de santificação ele é espiritual. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Os dois sentidos aqui, quando esse texto está se referindo, está falando de uma situação como essa, em que esse tecido que nós estamos vendo aqui, nós estamos em 2021 e ainda é um desafio para alguém que tivesse que talvez tirar a cor desse tecido e voltar à cor original dele. Ele teria uma grande dificuldade de fazê-lo. A promessa que Jesus está fazendo, que o nosso Deus está fazendo através da palavra em Isaías, é que em nós ele faria isso. Ainda que nosso pecado fosse dessa cor, ele ia fazer ele se tornar branco como a neve. Ou seja, tornaria o nosso exterior tão aparente de que ele nos transformou que as pessoas iam perceber que houve mudança em nós. Mas ele fala que depois que ainda fosse como o carmesim, ia tornar branco como a lã, falando do processo interior que ele ia fazer em nós, nos santificando de dentro para fora. A exortação precisa ter essa visão de que não é só um chamamento de atenção ou uma cobrança contínua de comportamentos alheios, que é o que parece ou dá-se a entender por uma tradição ou costume da denominação, aonde afeta até um pouco o tópico anterior também no contexto do discipulado. O discipulado parecia que era uma transmissão contínua ou assídua do ensino, dos ensinos ou das orientações dos usos e costumes da denominação, quando, na verdade, isso é um processo espiritual que está ocorrendo em nossa vida e não é uma abordagem. A abordagem tem que ser como essas abordagens do próprio apóstolo Paulo, mencionando o aspecto santificador que vai acontecendo em ato contínuo na vida do crente, como colocado já pelo nosso irmão Daniel e pelo pastor Adairton, que é apontar a direção, apontar o caminho. A pessoa que de repente está se desviando, não é tratar de condutas específicas ou de comportamentos específicos, é trazê-lo para um contexto espiritual a ponto que ele, pelo processo do Espírito Santo, entenda que está fazendo errado. Né? Isso aqui não é dizer para ele, ó, isso aí está errado ou isso aí está certo, que às vezes é essa confusão que se faz, né? Alguém está querendo fazer um proselitismo, né? Mas eu penso que aqui cabe um pouco o exemplo, ou o ensino de Jesus. E eu gostaria até de mencionar um texto do próprio Cristo, em que ele fala, lá em Mateus capítulo 5, versículo 16. Eu vou fechar com o 16, mas falar um pouquinho depois do 13 e do 14, mas diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Jesus estava falando para os discípulos aqui que eles eram sal da terra e luz do mundo. Você fez aqui uma demonstração do óleo e da água que não se mistura, mostrando que os discípulos tinham esse papel de se misturar, mas como sal. Veja o contexto. Vamos pensar agora nesse condimento temperando, né? Primeiro, a invisibilidade dele, né? Quem vê o sal. A outra coisa é a proporcionalidade. Veja que se você precisa temperar 1 quilo de feijão, você usa lá talvez uma colher e meia de sal para temperar 1 quilo de feijão. O contrário não daria certo, né? Já pensou se tivesse que colocar 1 quilo de feijão para temperar
para temperar sem uma colher de sal. Isso é a revelação de que a igreja, ela tem que influenciar o mundo, mesmo sendo pouco ou ela precisa influenciar o ambiente, mas nunca o ambiente influenciá-la. O papel da igreja como sal da terra é de que ele precisa, dentro do ambiente onde ele passa, dentro de onde ele esteja, como você colocou no comecinho aqui da aula, é no transporte, é na casa, é na família, é no emprego, é por onde ele pisa, por onde ele anda. Ele é sal da terra. Ele, no ato de santificação que o Senhor processa em nós, nós santificamos ou começamos a santificar o ambiente a qual frequentamos. As pessoas, por respeito ao crente, ele para de falar palavrão. E quando ele fala, ele pede desculpa. Isso é o sal. É o efeito do sal no ambiente. Desculpa, você estava aqui, eu não vi. Ele respeita porque você está santificando o ambiente. Então, isso é muito relevante para o crente entender que isso é um processo do Espírito em nós, uma ação de Deus em nós, que vai nos transformando e vai nos fazendo ser exemplos. E como exemplo, nós vamos temperando. Não é o mundo que vai ditar as regras para a Igreja de Cristo. É a igreja como sal da terra, de forma muito tranquila, até invisível, sem muito destaque e alarde. Ela vai inflamar o mundo pelo poder de Deus e pela palavra de Deus. Com a sua simplicidade na palavra, no discipulado, na vivência, ela vai exortar com amor, com carinho, sem ofender, sem criar prosélito, sem imposição legalista e religiosa, porque ele não pode ir nem a um extremo nem ao outro, né? Porque os dois extremos são, seja o legalismo ou o antinomismo, né? Eu amo a Deus, eu amo muito a Deus, mas as minhas práticas não revelam. Antinomismo. Não é esse o propósito, né? E o legalismo. Pratico atos de bondade, mas não amo o Senhor. Então também não tem validade alguma. É uma coisa como consequência da outra. Trazendo para o contexto da santificação, é ser separado, mas o separado consagrado. Você foi separado e consagrado a Deus, senão não tem utilidade. Não vale ser separado, mas não ser consagrado, ou ser consagrado e não ser separado. Tem que ser separado para ser consagrado a Deus. Tem que ter isso em mente, porque senão você vai praticar proselitismo. E a exortação é nesse caminho, do comportamento primeiro, é viver, né? A pregação é se for necessário, a palavra, falar é se for necessário. Comece com o comportamento, comece vivendo santo e, consequentemente, as pessoas perceberão o quanto Deus está fazendo na sua vida. Amém? Diante de tudo que foi dito aqui, eu espero que você, professor, prepare-se para apresentar aos seus alunos esse tema. Como bem colocou o pastor Saulo aqui, é um tema central da prática cristã, da fé cristã. E o comentarista aqui, na sua conclusão, ele escreveu, e eu quero fazer das palavras dele a minha. Abre aspas. Cada cristão deve exortar um ao outro com amor, objetivando o aperfeiçoamento do corpo de Cristo em santificação. Fecha aspas. Então, que na sua aula você possa exortar os seus alunos com amor e com temperança, como bem colocou o pastor Saulo, objetivando que o aperfeiçoamento do corpo de Cristo e a santificação mútua um do outro. Deus abençoe e espero que você seja enriquecido e possa enriquecer os seus alunos e a sua aula com esse subsídio do CAPED. Gostaríamos de agradecer a Deus por tudo que foi dito aqui nessa transmissão, aos nossos amados amigos comentaristas. Deus abençoe a vida de cada um deles. Agradecer também a você que está nos assistindo e desejar que você tenha uma ótima aula e que Deus continue usando a sua vida para que você possa transmitir a palavra do Senhor com unção, com sabedoria, com graça, nessa missão tão importante que é de ensinar a palavra do Senhor. Lembrando que é importante que você, no preparo da sua aula, não fique só aqui com os nossos comentários,
procure outras fontes de informações confiáveis, é claro, né, que você possa trazer uma aula envolvente, uma aula significativa para os seus alunos. E aqui eu já vou passar aqui para o nosso amado pastor Saulo. Ele vai fazer uma oração em agradecimento a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Vamos orar. Eu também quero agradecer a oportunidade e recomendar a você, professor, a você que está nos ouvindo, para que se empenhe em prol da santificação. Tema tão abandonado, tão desprezado, talvez na igreja nos dias de hoje, mas de extrema relevância. Deixo só para você meditar, 2 Coríntios 7:1, que diz: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai eterno e santo, nós te louvamos, exaltamos o Senhor por esta oportunidade. Pedimos a Ti, ó Pai, para que venha com o seu favor, a sua graça, a sua misericórdia, abrir o entendimento de cada professor, de cada coordenador da Escola Bíblica Dominical, de cada um daqueles que vai assistir essa pré-aula, essa preparação para a aula da Escola Bíblica Dominical, que ela sirva de bênção, de edificação, de renovo para a vida dos alunos, para que seja, no aspecto da instrução a todas as classes, os irmãos sejam prósperos, edificados pelo poder da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.